pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mentoria Cloud. Meu nome é Fabiano Giamatti e o tópico de hoje vai ser sobre os tipos de nuvens. O objetivo principal aqui hoje vai ser mostrar as principais diferenças dessas nuvens e também como você achar os principais benefícios de cada uma delas para poder atender a demanda da empresa que você trabalha ou mesmo do seu cliente. Então, achar quais são os principais prós e contras de cada uma delas e, com isso, escolher a melhor para cada cenário. Então, antes de continuar, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu like e também compartilhar o vídeo com outras pessoas que também têm essas mesmas dúvidas. Então, vamos lá. Quando a gente fala de nuvem, existem três principais vertentes ali. Primeiro, nuvem pública, que é exatamente o que o Azure é, que a AWS é, que a Google é. Então, ali quando a gente fala de nuvem pública, são operadores de vários data centers espalhados pelo globo, que eles fizeram o quê? Eles juntaram toda essa infraestrutura que eles têm e começaram a ofertar aqueles serviços para outras empresas, separando elas de forma lógica, não mais física, como a gente tem, por exemplo, em ambientes de colocation. Colocation é quando uma empresa tem o seu próprio hardware, só que ela não quer operar o data center. Então, tem empresas que têm data centers físicos, você pode ir lá colocar seu hardware naquele data center. Por isso que eles falam colocation. Estou colocando meu hardware ali dentro e eu vou pagar uma taxa para poder ter aquele hardware ali dentro e para ter a operação de data center suportando aquele hardware. Quando eu estou falando de nuvem pública é um pouco diferente, porque eu já não sou mais dono do hardware. O hardware pertence ao fornecedor da nuvem pública. E ele separa cada recurso computacional ou de armazenamento ali dentro através dos tenants. Então ali eu tenho que separar uma separação lógica do que é de cada uma das empresas ou das pessoas que estão utilizando aquele ambiente, diferentemente no ambiente tradicional que é baseado em separação física, equipamentos físicos, cada equipamento pertence a uma empresa específica e eles são separados ali dentro daquele data center. Eu já tive experiência, por exemplo, quando eu trabalhava na IBM, que era exatamente assim. Tinha vários data centers ali dentro e as empresas elas dividiam partes daquele data center e cada empresa ficava com uma parte ou dependendo do tamanho da operação que aquela empresa tinha com a IBM naquela época, ela tinha um espaço muito maior que as demais, porque ela tinha mais equipamentos, ela tinha um contrato maior de suporte. Então ali era separação física. Quando a gente fala de nuvem pública, é uma separação lógica. Então várias empresas podem estar disputando, podem inclusive estar utilizando o mesmo recurso computacional, só que cada pedaço daquele recurso computacional está sendo dividido por uma empresa de forma lógica ali. Então, isso é a nuvem pública. Quando você tem um operador, ele é dono de toda aquela infraestrutura física e ele disponibiliza isso através da internet para que outras pessoas, empresas, consigam acessar e utilizar aqueles recursos computacionais. Além disso, a gente tem a nuvem privada. Nuvem privada, na verdade, ela já não é distribuída publicamente através da internet. Ela é fechada através da rede local daquela empresa. Então, ela é dentro da organização, ela não sai para fora da organização. Então, alguma organização que já tenha um parque de hardware já considerável, tem pessoas, equipe, que consiga suportar isso, às vezes ela precisa ter uma agilidade maior. Então, ela utiliza todos os conceitos de nuvem pública, mas criando um ambiente privado, que só aquela empresa vai ter acesso. Aqueles recursos vão ser exclusivos daquela empresa. Então ele fica somente na rede privada daquela empresa e ali a gente consegue, por exemplo, dar um portal que a pessoa consegue criar máquinas virtuais, consegue criar um banco de forma mais ágil, sem precisar passar por toda a questão de aprovação. Você consegue criar isso tudo através de software, tudo de forma lógica também, criando máquinas virtuais, criando banco de dados, storage, tudo utilizando a rede local, não mais a rede pública, a internet, para poder acessar esses recursos. Existe uma terceira via que seria a mais utilizada hoje em dia na maioria das empresas, que é a nuvem híbrida. A nuvem híbrida é quando você consegue utilizar, ou quando você tem uma demanda, que eu tenho uma nuvem privada, só que eu preciso estender ela, preciso aumentar ela. E eu não tenho mais capacidade nem física nem de pessoas para poder suportar uma quantidade maior de hardware na minha empresa. O que eu posso fazer? Eu posso estender aquela minha nuvem privada para a nuvem pública. E aí eu consigo conectar elas, uma vez que elas estão comunicando através de uma rede, dessa forma eu consigo ter uma nuvem híbrida. E hoje, a maioria das empresas já trabalham com esse conceito. Aqui é um exemplo que mostra o que é esperado desse mercado de computação híbrida para os próximos anos. Esse aqui é um gráfico do Estatística que mostra qual que é o tamanho do market para a nuvem híbrida em dólares. Então são 52 bilhões de dólares em 2020. Então uma estimativa para 2026 que chega a 145. São quase 3 vezes maior num período de 6 anos. Então, a pandemia também
aumentou muito o consumo desse mercado porque as pessoas começaram a trabalhar de longe, então novos projetos foram surgindo que já estavam para serem estudados ou para serem executados nos últimos anos. E a gente tem visto que, de acordo com a estimativa aqui, que isso realmente vai acontecer nos próximos anos, ainda vai triplicar o tamanho desse mercado de nuvem híbrida. E aqui, ao lado, é uma pesquisa da Accenture que mostra que hoje já 87% das empresas já estão adotando a nuvem híbrida como uma das estratégias. E mostra que é o tamanho do mercado, então tem uma estimativa de crescimento de quase 20% nos próximos anos. Isto aqui fica claro que essa é a principal adoção que a gente vê no mercado. E por que a nuvem híbrida é a principal forma de adoção de nuvem que a gente vê no mercado? Principalmente porque a grande maioria das empresas já tem uma infraestrutura local, já tem uma infraestrutura no ambiente on-premise, e elas não conseguem mover da noite para o dia 100% para a nuvem. São pouquíssimas empresas que seguem essa estratégia. A maioria das empresas elas vão falar o quê? Eu tenho um ambiente próprio, ambientes novos vão começar a nascer na nuvem, dessa forma já vou ser híbrido, porque eu já vou ter ambientes novos na nuvem, meus ambientes legados no ambiente on-premise. Tem empresas que investiram muito dinheiro no ambiente on-premise, ela não quer perder esse dinheiro, então ela vai continuar mantendo aquele ambiente e tudo que for nascendo novo já vai nascendo na nuvem. Quando aquele ambiente já ficar deteriorado, não tiver mais necessidade, já tiver tido toda a depreciação daquele hardware, eu vou lá, mato aquele ambiente e consigo ficar 100% na nuvem. Mas muitas empresas vão continuar por vários e vários anos trabalhando no ambiente híbrido. E é o que a gente tem visto na maioria das empresas, aqui no Brasil que eu tenho mais contato, e também com as pesquisas de mercado. Então, a maioria das empresas, a Accenture, uma das maiores consultorias do mundo, na área de TI, por exemplo, está mostrando exatamente isso. 87% das empresas já adotam ou estão adotando uma estratégia de utilização de nuvem híbrida. Então, isso é o que o mercado já está utilizando e que a gente vai ver crescendo nos próximos anos. Então, esse é o futuro. Você conseguir verificar como manter suas aplicações ou então modernizar elas, ao mesmo tempo que novas aplicações já nascem na nuvem, conectando esses dois universos e conseguindo trazer agilidade para os negócios. Além disso, na nuvem pública você tem a diferença de CAPEX para OPEX. Na nuvem privada, você tem que fazer um investimento alto para você comprar toda a parte de hardware. E também você tem um investimento em pessoas para poder operar todo aquele ambiente. Você tem que manter a operação de data centers, manter a operação, por exemplo, da parte elétrica, no breaks, geradores, baterias, parte de ar-condicionado. Tudo isso você precisa de pessoas, empresas, para suportar essa operação. Na parte de nuvem pública, eu não tenho esse investimento, então eu não trabalho com o modelo de CAPEX, que é exatamente pagar um valor ali para adquirir aqueles equipamentos para depois conseguir operar. Quando a gente fala de nuvem pública, eu trabalho no modelo de OPEX, que eu uso e depois eu pago. Eu pago somente pelo que eu utilizei. Então, normalmente, quando a gente fala de nuvem privada, as empresas têm que comprar uma quantidade de hardware já projetando que elas vão crescer para os próximos anos. Porque ela geralmente já tem um budget ali, ou um orçamento, que é mais ou menos para cada 2, 3 anos. Nesse período, ela tem que imaginar, daqui 2, 3 anos, qual a minha necessidade de capacidade computacional. Então, ela já projeta aquilo ali e já compra o hardware que vai suportar os próximos 3 anos. Só que no início ela vai estar utilizando somente uma parte daquele hardware, sei lá, 20, 25%. E ao longo dos anos vai crescendo e ela vai chegar no final lá usando 100%. Então, normalmente eu gasto muito mais do que eu realmente necessito no primeiro momento. Quando eu falo de nuvem pública, eu já não tenho essa diferença. No primeiro momento, se eu estou gastando X CPUs para suportar toda a minha demanda, eu vou estar pagando por X CPUs. Então eu vou pagar exatamente pelo que eu estou utilizando. Então meu custo-benefício, meu investimento ali, que não é inicial, todo o montante inicial para poder ter aquele investimento, não é CAPEX, é mais ou menos como se fosse uma conta de luz. Se eu utilizar, por exemplo, X kW por hora durante um mês, eu vou pagar por aquilo. Na nuvem é a mesma coisa. Se eu utilizar X CPU, X storage, etc., no final do mês vai chegar a conta e vou pagar somente aquilo que eu utilizei. Se no mês seguinte eu tiver uma demanda menor, eu posso diminuir a minha infraestrutura e vou pagar uma conta menor do que eu paguei no mês anterior. Quando eu falo nuvem privada, não. Eu já fiz o investimento ali. Se a minha demanda cair ainda mais nos próximos meses, aquele investimento eu já tive fazendo no primeiro dia. Então, minha expectativa era de crescer o consumo para poder realmente pagar o valor. Se cair lá na frente, eu vou ter feito um investimento muito mais alto sem ter uma demanda necessária para aquele investimento. Então, eu vou estar perdendo dinheiro ao longo do tempo. Então, também existe essa principal diferença ali. E é onde que a gente consegue pegar bastante o pessoal de finanças. Quando a gente mostra para eles que a gente vai pagar somente o que utilizar de verdade,
A gente tem vários incentivos, conseguir diminuir a questão de custo ali com automatizações, tem também outros benefícios como reutilização de licenças que eu já adquiriu para o ambiente on-premise quando a gente está fazendo migração. Também quando a gente faz reserva de instâncias, por exemplo, equipamentos que a gente falar que vai manter aquilo na nuvem por 1 ou 3 anos, a gente tem uma redução de custo, a gente mostra para a área financeira que existem vários benefícios utilizando o modelo de OPEX ao invés de CAPEX. Então, utilizando nuvem pública ao invés de nuvem privada, existem vários benefícios financeiros nessa questão. Além disso, na nuvem privada você tem um total controle, é o seu hardware, você está configurando, você instala aquele equipamento. Então você consegue fazer as configurações, então você tem uma maior administração. Eu tenho um peso administrativo muito grande, que eu tenho que ter pessoas para poder fazer aquilo, mas eu também tenho mais liberdade, mais acesso aos recursos computacionais para poder fazer configurações mais customizadas. Quando eu estou falando de nuvem pública, eu tiro esse custo operacional, ou seja, eu preciso menos pessoas para operacionar aquela parte, porque o hardware é abstraído para mim, eu só vejo a parte computacional ali, a parte do sistema operacional para cima, porém eu tenho menos controle. Então na questão da camada física do hardware eu não tenho mais controle. Então dependendo do tipo de aplicação, dependendo do tipo de necessidade, que você tenha necessidade de ter uma administração maior em cima do nível do hardware, e isso eu não tenho disponível na nuvem pública. Então dependendo da necessidade, talvez a nuvem privada atenda melhor a sua necessidade também. Então, se você não tem necessidade de ter muito controle, você quer diminuir a carga operacional, a nuvem pública é excelente nesse caso. Se você quer ter mais controle e você não importa com questão administrativa, você tem pessoas para suportar, dependendo da necessidade, a nuvem privada também pode te atender. Então, existe um universo para as duas, inclusive a nuvem híbrida, onde você tem os dois universos ali, podendo atender diferentes demandas da sua empresa ou das suas áreas de negócio. Bom, pessoal, esse aqui é o vídeo de hoje. Queria mostrar um pouco mais as principais diferenças, quais são os benefícios, quando utilizar cada uma das nuvens. Espero que vocês tenham gostado. No mais é isso, obrigado e até mais.